É Babu, Thiago. Babu, tu né? tá no ano errado e ainda não sabe o nome do seu participante. Mas foi do ano passado, bicho. Cara, eu sou muito antenado nisso aí, ó. Ei, Celso, mas vamos deixar de bromar, isso aqui não é Big Brother Brasil, isso aqui é inteligência condominial, revolução dos condomínios. Por quê, cara? Aqui, condomínio é para popular TV no Brasil. Ó, eu quero saber o seguinte, o que a minha amiga Michelle Lodelo trouxe pra nós hoje? Manda o insight dela aí do Grupo Lodelo. Olá, Michelle Lordelo do Grupo Lordelo para falar com você sobre o tema das assembleias. Como é que você se prepara para realizar a assembleia no seu condomínio? Você recorre aos relatórios dos especialistas para consubstanciar as informações que você vai levar para os condôminos? Então, pois é, a auditoria ela tem a característica de fazer checagens e verificações antes mesmo que o síndico faça a pauta para a elaboração da assembleia. Isso porque, por exemplo, numa obra, vamos dizer que o síndico queira levar uma empresa do MEI, que é o microempreendedor individual, mas essa empresa não está habilitada para fazer essa obra. Imagina um grupo de condôminos aprovar, né, votar justamente sobre a realização dessa obra e a empresa está impossibilitada de realizar esse serviço. Mas infelizmente isso acontece, porque essas verificações, quando elas são contábeis, financeiras e tributárias, elas só podem ser feitas ou pela contabilidade, administradora ou auditoria preventiva. Então, o relatório de auditoria, ele vai dar embasamentos para que o síndico saiba de fato como é que ele deve compor aquela cotação. Existem outros itens que são agregados, por exemplo, à contratação de uma obra, como o SLA, que é o Acordo de Nível de Serviços. Esse acordo, ele vai trazer informações além do contrato, ele vai complementar o contrato de prestação de serviços, ele vai instituir garantias que muitas vezes não vão estar presentes no contrato. Então, só aí nós falamos em dois especialistas, a auditoria e o jurídico, justamente para que você possa dar mais informações fundamentadas à sua assembleia. Então, preste atenção, você que é gestor de condomínio ou síndico, não vá para a assembleia somente com a realização de uma pauta digital, achando que tudo aquilo que não foi verificado pode não dar nenhum tipo de problema para aquela coletividade. E eu volto então em uma próxima oportunidade. Forte abraço. Um forte abraço para você, minha amiga Michelle Lodelo, sempre trazendo insight muito bacana. Já convido vocês no Instagram, Grupo Lodelo, cara, uma empresa excelente, referência no Brasil em questão de auditoria condominial. Já aproveitando o insight aqui, que é de Salvador, mandar um abraço pessoal do Cadê o Síndico? É um programa aí de rádio, acontece todo sábado de 1 às 3, cara. Então, um programa muito bacana aí de Salvador, referência aí. É um dos programas mais antigos do Brasil que fala sobre condomínios. Mas já vamos direto aqui. Ô, Fernanda, o que você achou do insight dela? O síndico tem que se preocupar na hora de montar ali ou pensar em uma assembleia? Como é que ele deve fazer para ter sucesso na assembleia? Thiago, muita previsão, né, e organização. E não tem como você ir para uma assembleia a nu, né, a cru, sem saber, sem conhecer o seu condomínio, sem preparar, sem saber das necessidades ali distintas, até mesmo para você elaborar o edital, você precisa ter um norte do que você necessita dentro do seu condomínio, né? E é muito importante quando ela traz, se você bem observar a linguagem dela, ela fala ali de no mínimo 3 profissionais, do síndico, do administrador, do contador e da pessoa jurídica também, porque dependendo do assunto a ser tratado, você necessita também de um jurídico. E outra coisa, muitas vezes você faz até uma pesquisa no mercado, pega 3 orçamentos, que é mais ou menos a base que os condomínios exigem, né, para você estar ali aprovando determinado serviço dentro do condomínio. Aí você vem com aquele orçamento, sem antes verificar se aquela empresa realmente está inscrita no CNPJ, se ela está ativa, se ela pode executar o serviço, se ela vai te emitir uma nota fiscal e recolher todos os impostos legais. Então, assim, são muitas coisas que o síndico tem que se preocupar e muitas vezes ele acaba pecando por essa falta de conhecimento, indo para uma assembleia, aprovando determinada empresa, e quando é na hora da execução, na hora da exigência do contrato, na hora dos finalmente para iniciar a execução, se vem as surpresas. E daí ele está impedido
de contratar uma outra empresa. Então, assim, é muito interessante você, síndico, vir assistir o programa, né? Pegar as dicas que aqui deixamos. É muito importante você ter conhecimento e o que ela bem diz, a prevenção, né? Então, assim, vamos analisar, conhecer para depois se fazer uma assembleia e estar estritamente, vamos dizer, bem assessorado, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente vê síndico, não por erro, mas por inexperiência e por uma falta de assessoramento. É isso aí, texto condominial, amiga Fernanda, no site dela. Ô Francisco, você tem mais de 30 anos de experiência no mercado, já passou por várias assembleias, acredito eu. O que o síndico não deve fazer numa assembleia? Ou antes de fazer a assembleia? Tiago, essa pergunta, e a Fernanda falou tudo, né? Eu acho que, pegando com o comentário da Michele também, que achei muito pertinente, o que ele não deve fazer é fazer de improviso. Acho que a primeira coisa é essa, né? Toda assembleia, ainda que seja uma coisa urgente, relevante, a convenção do condomínio estabelece um prazo para a convocação da assembleia, mas lembrando que esse prazo é mínimo. Muitas vezes é 5 dias para convocar uma assembleia extraordinária, mas não quer dizer que ele não possa convocar com 10, com 15, com 20. Então, a organização ela é fundamental. Então, primeiro, ele precisa pensar na pauta. E quando eu falo pensar na pauta, eu não vou discutir uma pauta de aprovação do orçamento para o exercício atual sem conversar com a contabilidade, sem olhar os números da inadimplência, sem bater as previsões, sem ver o reajuste das tarifas públicas. Então, eu não posso simplesmente na minha cabeça dizer, olha, esse ano eu não vou propor reajuste, né, porque de repente com isso eu fico bem na fita com os condôminos, ou vou propor um reajuste da minha cabeça porque eu quero fazer determinada obra. Então, não pode ter esse improviso. A segunda coisa que eu acho que é importante é você focar numa pauta. É preferível você fazer 10 assembleias com uma pauta mais enxuta, debatida previamente, do que você colocar 20 itens numa mesma assembleia. Não vai dar certo, né? Muitas assembleias também, alguns síndicos colocam inclusive uma pauta que eu não recomendo jamais, assuntos gerais. Assuntos gerais, você tem que riscar da tua pauta. O que você tem que fazer é abre para debate, abre para conversa, mas assuntos gerais, como é que eu vou votar uma coisa que sequer sei que vai ser abordada? Então, uma boa sugestão é organize com antecedência, coloque à disposição e as ferramentas, como o caso do Residencieb e outras também, você pode submeter aos condôminos, né, que mandem sugestões de pauta com antecedência para a construção do edital. Então, se eu tenho um assunto que eu quero... A gente viu recentemente uma polêmica aqui em Brasília, não sei se vocês acompanharam, saiu até no noticiário, de um guarda-chuva que foi estacionado numa piscina, né, e que faz muito barulho, aquela coisa toda. Então, chegou aí para a justiça, mas assim, o fato é que, se aquele assunto está me incomodando, ou se eu tenho uma ideia legal para o condomínio, por que não propor uma sugestão de pauta? Então, acho que é preparação, ouvir os condôminos, ouvir os profissionais e fazer a discussão exclusivamente daquilo que é necessário. Uma coisa que também que é bem legal, Tiago, dependendo da pauta também, faça uma enquete prévia. Se você vai tratar, por exemplo, digamos que você vai discutir a criação de uma taxa extra para fazer uma reforma na fachada do prédio. Você já tem as propostas, já tem os projetos, você já tem né? Então submeta isso, né, a uma comissão, a um grupo, coloque em discussão qual é a cor, né? Nós vamos trocar mobília, não vamos trocar mobília, ou seja, você já leva para a Assembleia basicamente para a decisão. Momento de Assembleia é momento de decisão. Se você ficar discutindo a miúde na Assembleia, você perde muito tempo, se torna exaustivo, as pessoas desmotivam e acaba às vezes até dando confusão. Né? E Francisco, eu penso igual, eu tenho 2 anos e meio que eu faço dentro condominial e eu falo isso, síndico, a Assembleia, igual o Francisco falou, para mim, Thiago, é decisão. Então, cara, aproveita, discute antes, converse antes, né? Igual, usa ferramentas, você às vezes tem WhatsApp, tem grupos, comece a utilizar as ferramentas que tem ao seu favor para você conversar com os moradores sobre isso antes. Se é coisa técnica, faz uma reunião técnica. Se é uma coisa de valores, leve os profissionais, igual com os seguros, leve o pessoal para tirar dúvida, para conversar. Porque acontece, a gente síndico, a gente não precisa dominar tudo, mas eu preciso levar essa informação com mais clareza para você sim, para você condômino. Nossa missão é essa, a decisão de vocês, mas eu tenho que dar para você já tudo o que prontinho. Ó, é tal empresa assim, assim, assado. E se for uma coisa técnica, faz uma enquete antes, igual o Francisco falou, conversa isso antes, faz reuniões antes para você tomar uma decisão mais embaçada, mais pautada, mais firme, né? Outra coisa importante, que é bom ressaltar aqui, eu passei por um processo de assembleia de síndico profissional, e aí eu vou deixar uma dica aqui para as administradoras. Vocês têm que ajudar o condomínio nesse processo. Pô, como, Thiago? Simples, gente.
começa a fazer reuniões antes com os síndicos que vão concorrer, para eles poderem vender a ideia deles. Porque não tem como chegar na Assembleia, em 3 minutos, você falar profissionalmente da sua experiência. E pior ainda, você fala que é 3 minutos para um e dá 10 para outro. Isso é injusto. Então a gente tem que começar a entender o que acontece. É um processo de seleção de um profissional para o condomínio. O que eu sugiro vocês, administradoras? Faz, sei lá, videoconferência, um dia com um dia com o outro, um dia com o outro. Vamos tirar um dia, tirar dúvidas, para os moradores conhecerem esses profissionais e assim, poderem tomar atitude assertiva. Porque é o seguinte, por isso que acontece muita merda em condomínio, sabe por quê? Você vai lá, o cara aparece do nada, como ele é bom de papo, ganha você em 3 minutos e o ferro come, igual a gente viu lá em Fortaleza, né? Quase 1 milhão de dívidas. Então, assim, vocês, administradoras, têm que ajudar o condomínio nesse processo. Fica esse insight, fica essa dica. E uma coisa importantíssima, o Francisco falou, o Fernanda falou e minha amiga Michele falou: organização. Planeje antes, vê o que você vai falar. Se você é um tema polêmico, deixe sozinho. O Francisco falou coisa interessante. Picota isso. Se é uma obra importante, faz só sobre aquela obra, não tem problema. Hoje tem a ferramenta, igual o Residência Web tem a ferramenta Volta na Web, ou seja, você pode fazer virtualmente. Hoje é mais simples, mais prático. Então, assim, eu acredito que as assembleias ficam mais tranquilas hoje. Por quê? Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, depois da manhã. Por quê? Você faz um tema, conversa ali, todo mundo participa, quando tiver de casa, resolve a parada e pronto. Então fica mais tranquilo, fica mais simples para o morador entender também, porque é só um tema. E uma coisa que eu também sempre fui contra é isso: o tal de assuntos gerais. Ô, vem cá! Vou te falar pra você aqui, ó. Assuntos gerais é só polêmica, cara. Você corta já problema. Corta assuntos gerais da sua vida, ó. Corta, beleza? Corta assuntos gerais. Não coloca mais na Assembleia, porque, ó, é problema. O cara vai falar mal de você, vai falar mal do vizinho, vai falar coisa que tem nada a ver. Então esquece isso. Comece a organizar, se planeje, tá? Se planeje para suas assembleias ter sucesso, você alcançar o êxito que você precisa. O êxito é a saída, né? Vamos que vamos, Francisco. Eu ia falar Francisco. Celso. Eu quero saber como é que tá o BBB. Bota aí a nossa intervalo, porque a gente volta no nosso programa de condominial. VaptVupt.